Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu estou trazendo aqui para vocês um conteúdo mais informativo a respeito de plantas baixas, né? Como que uma pessoa que nunca teve contato com uma planta baixa vai se desenrolar recebendo esse documento pela primeira vez, identificando ali os principais elementos. Então a ideia desse vídeo é basicamente essa. Então, começando, gostaria de apresentar aqui para vocês um modelo de planta baixa que eu elaborei. Nessa configuração aqui, essa folha ela está no modelo A2, né? E assim que você recebe uma planta baixa, você se depara com todas essas informações aqui e acaba ficando às vezes muito perdido, né? De identificar o que significa cada símbolo, o que é cada elemento. Então eu separei alguns principais elementos aqui para a gente poder explicar e tirar a dúvida de uma vez por todas de todo mundo que tem as dúvidas, né, a respeito disso. Então, primeiro, sobre a escala, né? O que seria a escala da planta? Por exemplo, essa planta aqui está sendo demonstrada numa escala de 1:75, que nada mais é que a cada 1 centímetro dentro do projeto, eu vou ter 75 centímetros na realidade. Ou seja, se eu andar 1 centímetro aqui, dentro dessa parede, eu vou ter 75 centímetros dentro de uma realidade que é a vida real, né? Outro ponto interessante para a gente poder discutir. Como é que eu identifico onde estão as paredes? As paredes, assim, é só bater o olho, né? Essa é a parte mais tranquila. São esses elementos aqui com as linhas mais grossas, né? E com essa achura de 45 graus no meio, representando que é uma parede de alvenaria, né? Então, esses elementos aqui todos em volta da casa, né, nessa linha mais grossa, ela significa que são as paredes da casa, né? Nesse exemplo dessa parede aqui, ela tem 15 centímetros de espessura. Mas parede é tranquilo, e como é que eu identifico onde estão as portas? As portas eu vou trazer aqui pelo CAD, que fica mais fácil de manusear o desenho. Então aqui, por exemplo, a gente tem a porta de entrada da casa, né? E o que significa esses números aqui, né? Esse número 1 aqui, o 1.00, nada mais é do que a largura da porta. Então, essa distância daqui até aqui vai ter 1 metro de largura. O 2,10, como todo mundo já deve saber que o padrão de altura de porta é esse, é a altura da porta. Então, essa porta tem 1 metro de largura por 2,10 de altura. Esse círculo aqui representa o giro da porta. Essa linha aqui mais fina e cinza representa a folha da porta. A porta, então, é tranquilo. Agora vamos para as esquadrias, para a janela, né? Essa janela aqui, ela tem, da mesma forma que a porta, né? Ela tem 1,20 m nesse primeiro número aqui de largura, né? 1,20 m de largura e 3,20 m de altura. Ou seja, essa janela é uma janela bem alta. E o que significa esses ponto .40 aqui que não tem na porta lá, né? Esse ponto .40 nada mais é do que a altura do peitoril. Tá, Rafael, mas eu não sei o que é um peitoril. Aí eu separei um exemplo aqui para vocês, ó. Por exemplo, nessa janela aqui da parte de trás da casa, a gente tem 1,5 m de largura de janela por 1,20 m de altura e 0,90 m de peitoril. O peitoril, pessoal, nada mais é do que essa região aqui, ó, do nível do chão até o início da janela, aqui os 90 centímetros lá que eu mostrei dentro do projeto. Beleza? Então aqui da mesma forma, 1,60, outro exemplo, né? 1,60 ali ó, de peitoril, eu volto lá no projeto, vejo aqui, ó, 1,60 é a altura que tem aquela janela do banheiro ali. Beleza, pessoal? Outro ponto aqui que é bom a gente saber identificar, que também não é difícil de saber para quem nunca teve contato, são as cotas, né? As cotas, elas são a representação do tamanho de cada elemento, né? O exemplo aqui, essa parede lateral da casa aqui, ela vem dessa região aqui até, né, o final da construção aqui, né? Então esse tamanho está sendo representado por essa cota aqui, dizendo que tem 11 metros, né? Toda essa cota aqui, ó, que eu estou selecionando, tem 11 metros de comprimento. E essas cotas elas se repetem por todo o projeto, né? Todo local que a gente achar que é relevante representar para o entendimento de quem vai interpretar o projeto é posto dentro do projeto, né? Então temos aqui as cotas dentro da sala, cota aqui, a gente tem umas cotas aqui fora, né? A gente tem cota aqui. Então todo local que a gente achar relevante a gente apresenta com as cotas, né? Outro ponto que gera muita dúvida, que às vezes o pessoal não está habituado, é sobre essa linha tracejada, né? O que seria essa bendita dessa linha tracejada? Essa linha tracejada, pessoal, nada mais é do que a representação de um elemento que está acima do que a gente quer representar, né? Porque o que a gente está representando na planta baixa é essa situação aqui, ó.
3D a gente consegue visualizar mais ou menos, né? A gente está representando na planta baixa essa disposição aqui, né? Sem o telhado, somente com as paredes, né? Na vista superior, como se eu estivesse flutuando literalmente em cima da casa. E aquela linha tracejada, por exemplo, nesse caso ali, eu estou mostrando a linha tracejada da edícula, ela está representando essa marquise de vidro aqui. Por quê? Porque ela está acima do elemento que a gente quer representar. A gente está representando basicamente o nível do chão, né? Na planta baixa. A gente não quer representar o que está acima. Então a gente está representando como se na planta baixa só essa parte aqui de baixo mesmo, né? O nome já diz, planta baixa, né? A gente quer representar os elementos como se eles estivessem planos no chão. Acho que colocando dessa forma fica mais claro. E o tracejado, ele vem aqui contornando esse elemento que está acima do chão. Então é assim que a gente consegue discernir o que é aquele tracejado, né? Bom, e por último, esses aqui são os elementos principais, né? Os elementos dos móveis é tranquilo, né? A gente consegue visualizar porque eles têm o contorno do móvel conhecido, né? Aqui as louças, é tranquilo de identificar também. E isso é só uma representação assim não obrigatória, né? Se o projetista quiser, ele não coloca, né? Mas assim, na minha opinião, quanto mais detalhado for o projeto, incluindo todos os elementos que tem na realidade, melhor é o projeto. Bom, e por último, um elemento aqui que eu queria trazer para vocês. Deixa eu ver se a minha câmera não está na frente. Está um pouquinho na frente, né? Vou mostrar a câmera aqui para cima. É sobre o carimbo da planta, né? A gente recebe a planta e ela vem com essas informações aqui no canto direito, inferior direito, que vem basicamente dizendo o que está ali naquele projeto, né? Então tem o nome da empresa, tem o nome do cliente, o nome do projeto, por exemplo, eu posso colocar o nome da rua Souza Pires, número tal. Isso pode ser o nome do projeto, né? Vai a critério do projetista. O nome do desenhista, né? A data, a escala que eu comentei para vocês, que nessa representação aqui, né, do projeto concebido, está sendo uma escala de 1:75, que a cada 1 centímetro dentro do projeto, nós temos 75 centímetros na realidade. Né? Aqui o número de revisões, se o projeto teve alguma alteração desde o primeiro que saiu, então aqui poderia ser 0001, 2, 3, assim por diante. E aqui o número de folhas, né? Quantas folhas tem esse projeto, né? Porque dependendo do tamanho da edificação, é necessário mais de uma folha para poder representar tudo que é necessário. Bom, tem algumas outras coisas aqui que eu gostaria de falar, mas se eu me estender muito o vídeo vai ficar gigantesco, então basicamente a planta de cobertura, a parte dos cortes aqui eu vou deixar para um próximo vídeo, porque assim eu consigo gerar um conteúdo que não seja tão moroso e extensivo. Obrigado, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês hoje. Se vocês gostaram, deixem aí o curtir, se vocês têm alguma pontuação, algum comentário que queiram fazer no vídeo, pode deixar aí que eu lerei todos e estarei tudo a ouvidos. Um grande abraço a todos e até mais.